Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aí neste segundo momento sobre as Sagradas Escrituras. E neste momento eu quero refletir com você, aprofundar um pouquinho, claro, não tanta coisa assim, sobre as abreviaturas das Sagradas Escrituras, como a gente fazer essa citação também das Sagradas Escrituras. Nós teremos então dois momentos. O momento da gente conhecer cada livro com as suas abreviaturas e como fazer uma citação das Sagradas Escrituras. Mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer momento, vamos iniciar então com a oração. E antes da gente pegar a Sagrada Escritura, antes de nós pegarmos a Bíblia, sempre é importante nós rezarmos a oração invocando o Espírito Santo, porque Ele é o mentor, Ele é o autor das Sagradas Escrituras. E é isso que nós temos que entender. E nós precisamos sempre das luzes dos céus, da inspiração do Espírito Santo para compreendermos melhor a palavra de Deus, porque é Ele mesmo que a fez para nós. Por isso, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo, Senhor. Amém. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam muito bem-vindos a esse momento que nós vamos conhecer um pouquinho mais essa Escritura e lembrando que, na realidade, pode ser que aqui nós vamos falar nomes de alguns livros que você ainda não saiba, não conheça. Como eu estava dizendo, ontem, ou que seja, na primeira reflexão, no início, o pontapé desse nosso estudo, eu lembro a você que eu falava de que a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, ela é uma biblioteca, onde contém diversos livros. E, portanto, eu quero passar a você esta lista dos livros na ordem alfabética. Eu acredito que seja algo interessante. E também algo que poderia ser interessante para nós seria o fato de, ao falar do livro, você fosse lá na Bíblia para procurá-lo, tentar encontrar. Então, seria algo interessante no sentido de a gente familiarizarmos com a Sagrada Escritura. Então, isso é importante. Isso você consegue trabalhar isso à medida que nós formos falando aqui a abreviatura e o nome do livro que você busque dentro da Sagrada Escritura. Pause o vídeo e busque para você ir familiarizando, para você ir encontrando. Vai gastar um pouquinho de tempo, mas com certeza será uma aventura muito boa, certo? Vamos então, primeiro, as abreviaturas dos livros. E nós, como eu dizia, vamos pegar pela ordem alfabética. Então, pela ordem alfabética está justamente Abdias, que tem como abreviatura AB, Ageu, AG, Amós, AM, Apocalipse, AP, Atos dos Apóstolos, AT, Baruque, BR, Colossenses, CL.
Primeira carta aos Coríntios, 1 COR. Segunda carta aos Coríntios, 2 COR. Primeiro livro das Crônicas, 1 CR. Segundo livro das Crônicas, 2 CR. Cântico dos Cânticos, CT. Daniel, DN. Deuteronômio, DT. Eclesiastes, Coalete, ECL. Eclesiástico, Irácida, C, o que seja ECLO. Carta aos Efésios, EF. Esdras, ESD. Esther, EST. Êxodo, EX. Ezequiel, EZ. Carta aos Filipenses, FL. Carta a Filemon, FM. Carta aos Gálatas, GL. Gênesis, GN. Abacuque, HAB. Carta aos Hebreus, HT. Isaías, IS. Carta de Judas, JD. Joel, JL. Jonas, JN. Jó é Jó mesmo. Vocês vão ver com acento. Porque vocês vão ver embaixo, Evangelho segundo João. JO sem o acento. Primeira carta de João, 1 JO. Segunda carta de João, 2 JO. Terceira carta de João, 3 JO. Jeremias, JR. Josué, JS. Judite, JT. Juízes, JZ. Evangelho segundo Lucas, LC. Lamentações, LM. Levítico, LV. Evangelho segundo Marcos, MC. Primeiro livro dos Macabeus, 1 MC. Segundo livro dos Macabeus, 2 MC. Malaquias, ML. Miqueias, MQ. Evangelho segundo Mateus, MT. Naum, NA. Neemias, NE. Números, NM. Oséias, OS. Primeira carta de Pedro, 1 PD. Segunda carta de Pedro, 2 PD. Provérbios, PR. Carta aos Romanos, RM. Primeiro livro dos Reis, 1 RS. Segundo livro dos Reis, 2 RS. Ruth, RT. Sabedoria, SB. Sofonias, SF. Salmos, SL. Primeiro livro de Samuel,
1 SM. Segundo livro de Samuel, 2 SM. Tobias, TB. Carta de Tiago, TG. Primeira carta de Timóteo, 1 TM. Segunda carta de Timóteo, 2 TM. Primeira carta aos Tessalonicenses, 1 TS. Segunda carta aos Tessalonicenses, 2 TS. Carta a Tito, TT. Zacarias, ZT. Então, estamos aí. As abreviaturas da Sagrada Escritura. E é isso que a gente precisa fazer quando nós formos citar um texto bíblico. Ao invés de escrever o nome completo do autor, você pode usar a abreviatura, porque então nós precisamos aprender a chegar ao autor, inclusive pelas abreviaturas, certo? Agora, neste momento, eu gostaria que você, eu acredito que no decorrer deste vídeo, você foi parando também e foi buscando dentro das Sagradas Escrituras cada livro, onde é que ele está localizado mais ou menos e tal. E uma coisa bem interessante para nós, católicos, é esta. Nós não podemos buscar dentro da Sagrada Escritura uma passagem bíblica, por exemplo, de acordo com a página, porque às vezes, eu já vi isso muitas vezes acontecendo por aí. Ao invés de nós citarmos o nome do livro e ao mesmo tempo o capítulo e versículo para as pessoas encontrar, não, nós falamos às vezes o número da página. Então, mas esta é uma forma de encontrar sim a passagem, mas esta não é a melhor forma, não é a melhor maneira, o melhor jeito de nós aprendermos a manusear a Sagrada Escritura. E é bom usar essa palavra manusear, porque a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, deve ser para nós mesmos, de fato, o nosso manual. Aquilo que deve estar na nossa mão, né? O mapa que Deus nos deu para que nós possamos descobrir, mesmo nesses caminhos da vida, é claro, vivendo entre as coisas que passam, abraçar aquilo que não passa. Ou seja, buscar os verdadeiros tesouros, que de fato é o reino dos céus. Aqui já podemos construir isso. E podemos também, às vezes, perder o reino dos céus aqui. Por isso, então, a importância de nós termos sempre essa Escritura em nossas mãos, na nossa mente, nos nossos lábios, nos olhos. Então, é importante sempre termos essa Escritura. Bom, esclarecido sobre esse ponto, que nós não buscamos a passagem pelo número da Bíblia, né, o número da página da Bíblia, mas nós lembramos que é, de fato, o autor, depois o capítulo e o versículo. Então, neste momento, nós passamos para a citação bíblica. E isso é importante também para nós aprendermos neste momento. Eu falo para vocês, por exemplo, vamos lá no livro do Gênesis. O livro do Gênesis, o primeiro livro, fica bem mais fácil para nós. O livro do Gênesis. E vamos no capítulo 12. Já facilita. Gênesis, capítulo 12. Depois, e nós encontramos o autor e o capítulo. Depois, nós podemos ir ao seguinte, olha.
Gênesis capítulo 12, versículo 3, por exemplo. Versículo 3. Como é que faz esse? É o GN 12,3, por exemplo. Esta é a citação católica. Esta é a maneira correta da gente citar um texto da Sagrada Escritura. Depois, nós podemos aprofundar um pouquinho mais, né? Lembrando que existe aí a separação entre o capítulo e o versículo por uma vírgula. Não são 2 pontos. E aí, quando eu falo com você, não são 2 pontos, porque na Bíblia, ou seja, na citação protestante, eles usam, são os 2 pontos. Mas para nós, católicos, não. Nós usamos a vírgula. Sempre que nós formos fazer uma citação. Esse exemplo aqui que eu estava dando para vocês. Gênesis, capítulo 12, vírgula, versículo 3. Beleza. Agora, vamos lá, né? Para indicar mais um versículo, basta usar um hífen entre eles. Por exemplo, Gênesis, capítulo 12, versículo do 1º ao 3º. E aí, entre esse 1º e 3º, você usa um hífen. Este hífen se refere, por exemplo, então, de fato, ao livro do Gênesis, capítulo 12, do versículo 1º até o 3º. Esse hífen significa até, né? Desse número até a outro número. Beleza. Quando se quer indicar versículos que não se encontram na sequência, usa-se então o ponto. Isso é interessante nós entendermos. Olha como é que às vezes se torna um pouquinho complexa a citação bíblica. Mas, de fato, o que eu estou explicando de forma bem detalhada e didática para você e entendendo que devagarinho a gente vai compreendendo. Beleza. Por exemplo, você quer citar o Gênesis capítulo 12, versículo 1º, o versículo 4º, o versículo 7º e o versículo 14. Por exemplo. Então, se você quer citar esses 4 versículos, por exemplo. Então, você usa sempre o ponto. Significa, se refere, então, o capítulo 12, e eu quero ler só apenas estes versículos. O 1º, o 4º, o 7º e o 14. Aqui não significa que é do 1º até ao 14. De forma alguma. É um versículo de cada vez. Por isso que não se tem o hífen, por exemplo, mas usamos a vírgula apenas no 1º e depois tem um pontinho. Esse pontinho significa que é para ler só este, pula para o 4º, pula para o 7º e depois pula lá para o 14. Olha que interessante. Então, o mesmo vale para os capítulos. Se você quer, por exemplo, citar Gênesis do 11 até o 14, se refere aos capítulos 11 até o 14. Então, você vai usar um hífen. E aí, se você quer ler apenas o capítulo 11 e o capítulo 14, você vai usar o ponto. Então, significa que você não vai ler do 11 até ao 14, é só o 11 e o 14. Se refere apenas a esses 2 capítulos, por exemplo. Então, para citar textos em versículos de diversos capítulos, se usa o ponto e vírgula. Isso aí é também outra estratégia, é outra maneira
de a gente citar a Sagrada Escritura. Bem, como por exemplo, nós vamos pegar aqui o capítulo 11, versículo 12, do Gênesis. Depois vamos pegar o capítulo 13, versículo 4. Então veja como a citação ficou interessante. Então isso aí significa que nós vamos ler o capítulo 11 de Gênesis, versículo 12, e depois pular para o capítulo 13, versículo 4. Nós podemos até fazer outra citação, capítulo 15, versículo 7 de Gênesis. Isso é algo bem interessante. Uma citação com Gênesis, por exemplo, do capítulo 11, versículo 3, até o capítulo 14, versículo 7, você coloca o hífen. Por isso, tem que ter bastante atenção. Isso significa que ser do 11, 3, até o 14, versículo 7. O hífen fala muito para nós. Na verdade, a pontuação é muito importante dentro da Sagrada Escritura, né? E para criar familiaridade, né, com a Sagrada Escritura, e ao mesmo tempo com essas citações, procure na Bíblia os seguintes textos. Isso aqui já é meio que um exercício para você fazer em casa. Então você procure aí na tua Sagrada Escritura. Mateus, capítulo 5, versículo do 1 até o 12. Depois, Lucas 11, do 1 ao 4. Depois, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1 até o 3, do 9 até o 11. Depois você procure também o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Depois, capítulo 21, versículo 1, o 2. E, para finalizar, você vai no Gênesis e pega capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, 24. Aí você observa que aqui no Gênesis tem um hífen, que é aquele tracinho. Então, deixo aí a vocês essas poucas explicações sobre a Sagrada Escritura, falando aí sobre as abreviaturas, que às vezes tornam algo cansativo bastante para você. E deixo também a questão das citações, a forma da gente fazer citação. De agora para frente, aos meus paroquianos, eu quero ver a citação correta, tá bom? A cada um de vocês que acompanham esse nosso momento de leitura e aprofundamento sobre a Palavra de Deus, e tenhamos um bom, frutuoso estudo. Você também pode colocar aqui, através do comentário, as suas dúvidas, né? Tem alguma pergunta sobre a Sagrada Escritura, alguma coisa que você gostaria de saber, alguma curiosidade? Coloque aí, isso é interessante, tá bom? No próximo estudo, a gente pode fazer o seguinte: a gente poderia estudar um pouco mais sobre os livros da Sagrada Escritura e também, talvez, até falarmos um pouquinho sobre a diferença da Bíblia católica e a Bíblia protestante, certo? Então, ficamos assim. Muito obrigado. Vamos rezar pedindo a Deus sempre sabedoria para cada um dos nossos momentos.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Jerônimo, rogai por nós.